Olá a todos, meu nome é César, você está no canal das Antiga 80 e o que você vai ver no vídeo de hoje? Hoje nós estamos na edição 342, se eu não me engano, do Respostas de Sábado, uma sequência que eu faço aqui no canal respondendo perguntas, críticas, sugestões, tudo sobre equipamentos de som clássicos dos anos 70, 80 e 90, tá? Então se você tem interesse em escutar aqui o que o pessoal tem de dúvida com relação a essa geração, o que eles fizeram de perguntas aqui pra gente, quais os assuntos que a gente está debatendo, continue assistindo o vídeo até o final. Bom, lembrando, das Antiga 80 é um canal onde a gente só conversa sobre essa geração, anos 70, 80 e alguma coisa dos anos 90 de equipamentos de áudio clássicos, né? Os famosos vintage, conhecendo comparativos, opinião sincera, dicas, histórias, lives, batendo papo, respondendo perguntas como estou fazendo aqui, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esqueça de dar o like para ajudar. Primeiro recado, estou gravando esse vídeo na sexta-feira à noite, então se você fez uma pergunta no sábado de manhã, ou sexta-feira de madrugada, ou alguma coisa assim, eu não tenho como te responder. Refaça a pergunta nesse vídeo aqui no 342, que no 343, se o criador desejar, eu vou responder para você, tá? Outro recado é que a ordem das perguntas, quem me manda é aqui o celular. Então aqui não estou no celular, vou ver as perguntas aqui, ó, certo? E aqui a gente tem o vídeo passado, que é o 341, tá aqui. Aqui o pessoal fez perguntas, eu vou responder aqui as perguntas e, né, no caso, semana que vem eu vou olhar, né, o vídeo dessa semana aqui agora, você já deve ter entendido como é que funciona. Outro recado, nós estamos aqui infelizmente à noite, no meu bunker aqui, então não tem muita iluminação, mas nós estamos aqui com um par de VUs do Tape Deck Polivox CP750D. É isso que você vai ficar de plano de fundo enquanto eu respondo as perguntas. E aqui, ó, você já começa a perceber um problema, né? Você está conseguindo observar um problema nesse equipamento? Ainda bem que a gente ainda guarda, né? Por que você tem... As pessoas às vezes perguntam assim, por que você tem um monte de sucata aí de equipamento e não vende peça e nada? Por causa disso aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui na verdade esse equipamento ele tem um LED vermelho que acende quando está dando pico, porque eu injetei um sinal nele, então ele está dando pico, né? Os views estão tocando e ele vai picando aqui em vermelho. Mas perceba lá, ó. Perceba que ele fica verde, ó. Certo? O LED é verde e ele vai dando picos em vermelho. Então, a cor original dele aqui é verde, né? Ele tem que ficar tipo meio que aceso verde e os picos vão ficando vermelhos. E perceba que ele está falhando verde aí, ó. Pode ser o LED, pode ser alguma coisa no circuito. Se for o LED é complicado, porque isso aqui é um LEDzinho bicolor, né? Ele tem um verde, olha lá, ó, verde, fica verde, ó. Tá vendo que tá ficando verde agora? Ó, fica verde e de repente ele vai ficando... Eu acredito que não seja o LED aqui, tá? Pode ser algum capacitor, alguma coisa, porque ele não fica aceso corretamente o verde. Mas é um defeito, e no caso, se fosse o LED aqui, seria muito difícil de fazer manutenção, ou até mesmo ter que tirar de uma outra peça, ou adaptar algum outro LED bicolor aí, né? Que seja verde, né? E vermelho, para você fazer a ligação correta aí. Então, é por isso que a gente começa a... Por isso que a gente guarda muitas peças, muito equipamento sucateado, para, se caso precisar, tem um LED. Eu devo de ter umas 2, 3 carcaças de 750D que a gente vai tirar aí, no caso o LED, se precisar, né? Então vamos lá, vamos começar com as perguntas. Começando então. Mega MR VIT. Tem um STR 1250. O canal esquerdo está mais baixo que o direito. Ao acionar o loudness, o grave atua no lado esquerdo e no lado direito fica mais agudo. Já inverti as caixas e permanece do mesmo jeito. A que está do lado esquerdo fica mais baixo com o grave e o esquerdo mais agudo. Por onde devo começar os reparos? Bom, provavelmente o teu defeito do teu equipamento é no pré-amplificador. A tua sorte é que o STR 1250 da Gradiente, né, um receiver clássico, caixa de madeira, ele tem separação pré-power. Então, com certeza não é o amplificador, né? Porque quando você... um canal está mais baixo que o outro, e quando você mexe ali no grave, no agudo, não altera nada, então você pode duvidar às vezes que é o amplificador. Mas mesmo assim você pode fazer esse teste, né? Que é o quê? Você pegar o teu 1250 e sair da conexão REC ali, né? Desculpe, da conexão pré e ligar num outro aparelho. Né? E aí você vai perceber que quando você bate o loudness vai acontecer a mesma coisa. Ou fazer o teste ao contrário, quer dizer, pegar um outro pré-amplificador e conectar no teu 1250 e você vai ver que não é na parte de amplificação, tá? Então aí, basicamente, a gente já pode eliminar a parte de amplificação.
né? Se você bate no loadings e ele altera, com certeza na parte de pré. Aí o pré pode ter vários problemas, né? O pré pode ser, sei lá, um transistorzinho, um capacitor, alguma coisa que está fora de fase. Quando você bate o loadings, pode... César, o que pode ser pior aqui para mim, né? No caso de uma manutenção, é ser uma chave, né? Então, digamos, o loadings está ali, está acionado, certo? Ó, digamos aqui, está acionado. Ou desacionado. Quando eu aciono o loadings, né, ele teria que acionar. E se a chave estiver em curto, tiver como ao contato ou algum problema, ela pode estar em curto, ela trava, então ela sai de fase ou alguma coisa assim. E aí por isso que ou atua de um lado e do outro não atua, ou atua de um lado e do outro, em vez de atuar corretamente, atua de uma maneira diferente. Então a chave, na minha opinião, ali é o pior dos defeitos, porque se tiver que trocar a chave, essas partes mecânicas desses equipamentos é a parte mais difícil de você encontrar. A parte do circuito nesse caso do teu aparelho, não tem segredo, né? Ali é resistor, transistor, capacitor, eu não lembro, acho que não tem integrado. Então não tem muito segredo ali, você entendeu? Para você fazer essa troca. Isso falando em achar componentes, né? Existem dois lados. Achar componente daquela maneira que você vai comprar, né? Como é que eu posso dizer? Você achar o componente, quer dizer, encontrei o defeito, vou comprar um componente novo para pôr no lugar. Quer dizer o quê? Achar um componente, essa é a parte fácil. Agora, e é fácil no teu equipamento. Agora, você achar o componente que está com defeito, que está causando problema, você consegue entender? Achar o componente, comprar ele, é fácil. Agora, achar ele no circuito e descobrir qual é o que está causando o defeito, isso com certeza vai te comer muito mais tempo, mais dor de cabeça, mais dedicação. Então, infelizmente, não tem o que fazer. Vai ter que pegar o equipamento, vai ter que levar para o técnico pegar ali a placa onde está o circuito do pré, né? Identificar onde está o problema. Provavelmente ele é estéreo, né? O pré é estéreo. E se um canal funciona perfeitamente, né, ele não altera, o grave está bom, o grave está ruim, o loadings atua perfeitamente, um canal não tem e outro canal está mais baixo, no próprio circuito, se ele tiver o mapa ali, o esquema, ele vai saber, não. Então, são os componentes do lado que está alterando. E aí ele vai lá, vai procurar capacitor do loadings, alguma coisa no loadings que pode estar fazendo isso. Pode ser que não seja no loadings. Mas o pré ali é um circuito simples, não tem tantos componentes. E ainda mais se você conseguir eliminar o lado que está com problema, né? O lado R. Aí você vai no esquema e vê todos os componentes do pré que estão no lado R. César, eu não conheço nada, não sei manutenção, eu quero consertar eu mesmo. Você pode fazer essa loucura, digamos assim. Descobre quais são os componentes do lado R e troca tudo. Ou então tira o pré, porque hoje em dia os componentes não são tão caros, pega os componentes do pré-amplificador ali e troca tudo. Troca tudo, tanto de um lado como do outro, para ficar tudo igual, tudo certinho, você entendeu? Então aí você elimina, é o que o pessoal faz aí. Não é uma crítica, né? Quando eu comento sobre isso, não é uma crítica, você entendeu? É mais você deixar de entender o equipamento para descobrir quais são os defeitos e ir direto no defeito, né? Por exemplo, então o teu equipamento aí tá com esse problema, você entendeu? Você vai levar para a mão de um técnico que queira saber o que está causando o problema, ele vai lá e vai medir os componentes e vai achar o componente específico ou os componentes específicos que estão com problema. Depois que ele achar, troquei esses componentes, resolvi o problema, ele até pode ir lá, tirar todos os componentes e fazer um recap, né, geral, tanto de transistor, de capacitor, de tudo ali, troca tudo. Depois que ele achou o problema. Aí num próximo equipamento ele pode mais ou menos saber quais são os componentes que dão defeito, né, para causar esse defeito que está causando no teu equipamento, você entendeu? Mas o que o pessoal faz é o contrário. O meu equipamento está com problema no pré, ele já identificou que é no pré, certo? O que ele vai fazer? Ele não vai nem procurar onde está o problema, ele já vai tirar a plaquinha do pré, arranca todos os componentes, tira tudo, limpa a placa, refaz trilha, tudo, põe tudo componente novo, instala e provavelmente o defeito vai sumir, entendeu? Então você não encontrou o defeito, você simplesmente tirou tudo e você não sabe o que era o defeito. Né? Você consertou para mim? Consertei. Qual era o defeito? Aonde estava o defeito? A pessoa não sabe. Por quê? Porque ela tirou tudo e trocou tudo.
né? Então, agora, se a pessoa encontrou o defeito, não, eu troquei um resistor, um capacitor e um transistor do lado B, tal modelo. Encontrou o defeito, sabe onde era o defeito. Se ele trocasse só aqueles componentes que ele encontrou ali, o equipamento voltaria a funcionar. Mas não, né? O pessoal vai arrancar tudo e não é é uma crítica só construtiva, né? Digamos assim, eu prefiro tentar identificar onde é que é o defeito para ser um dia, aqui ó, né? Meu LED tá apagando, não tá, o meu verde aqui não tá acendendo, ó. Perceba, ele às vezes acende, às vezes não acende. O que eu posso fazer? Eu posso ir ali no circuito, agora acendeu o verde, ó, tá vendo? Posso ir ali no circuito, trocar tudo e ele resolve o problema. Só que o que acontece? Como vocês sabem, eu tenho mais 3 iguais aqui, ó. Em cima desse aqui tem mais 3 iguais a esse. Se um próximo meu começar a dar esse mesmo problema, e nesse aqui eu identifiquei qual é o problema, é um capacitor, eu não preciso ficar trocando tudo dos outros. Eu já vou direto no capacitor, que eu usei esse equipamento como uma amostra do defeito, você entendeu? Então, existe a maneira de trabalho de cada técnico é individual do técnico e tudo mais. Quer trocar tudo e não sabe onde está o defeito? Beleza. Quer tentar identificar o defeito antes e depois trocar tudo? Beleza. Ou quer identificar o defeito e trocar só aquilo que está dando defeito? Beleza, entendeu? A única coisa que eu falo é que o técnico tem que ser honesto na hora de fazer a manutenção, né? Então você leva para um técnico, o que você vai fazer? Não, vou fazer um recap geral, troca tudo, põe tudo novo, beleza. Não, eu só vou encontrar o defeito e vou trocar só as peças que estão com defeito. O problema é que talvez, né, você encontrar o defeito e trocar só as peças que está com defeito, aí você fala assim, não, eu vou cobrar R$500 para fazer isso. Daí a pessoa, pô, mas você só trocou 3 componentes ali? Mas para encontrar aqueles 3 componentes e descobrir que eram eles que estavam causando um defeito, é quase o mesmo tempo de que arrancar tudo e pôr tudo novo. Você consegue entender? Então, vai depender do que você quer gastar no equipamento de manutenção, no que o técnico vai te falar, do que ele vai fazer, como ele vai fazer e entrar em um acordo, né? Vamos lá, então. Então é mais ou menos isso. Vai ter que mexer no pré aí. Comentário dos membros. Fabiano Américo, né? Meu amigo Fabiano é membro do canal. Para você que está acompanhando esse canal, gostaria de virar membro aqui, assistir alguns vídeos de bastidores, alguma coisa assim. E é mais para ajudar o canal mesmo, tá? Então, assistir um vídeo e tal, gostaria de virar membro, você paga lá uma mensalidadezinha por mês. Tem alguns vídeos que eu posto ali para os membros, tá? O nosso amigo Fabiano já é membro faz tempo, eu agradeço de coração aí, tá? Vamos lá, Fabiano Américo. Por questão de gosto, acredito que para combinar um equalizador Cygnus... Peraí, vamos lá. Por questão de gosto, acredito que para combinar com um equalizador Cygnus 1800, acabamento escovado, claro, eu usaria em ordem. Vamos lá. Um gradiente CD3700 ou um Polivox CP950D. Ou um CP2900M, a mesma coisa, né? Ou um gradiente CD4000. Ou algum Akai. Ou até mesmo um gradiente C484, mas isso no acabamento escovado claro. Então, meu amigo, tem alguns detalhes, né? Exemplo, cara, o 4000 e o 3700 não ficaria legal numa linha Cygnus, porque todos os equipamentos são baixinhos, né? Então, o único equipamento, se você for ver uma linha Cygnus, pode ser uma linha 1800 prata. Tanto a 800 como a 1800, todos os equipamentos são baixinhos, né? Tudo baixinho. Tudo baixinho. O único que é grande, digamos assim, é o PA 1800 mesmo, né? Então o deck ficaria meio, para mim, na minha opinião, né, meu amigo Fabiano? O 4000 e o 3000 ficariam meio fora ali, né? Sem falar que ele não é do mesmo tamanho, ele é um pouco menor, assim, se eu não me engano, do que os outros equipamentos. Então, na minha opinião, não. O 950D ou 2900, justamente por causa que tem as abinhas, né, ele é mais comprido ali na lateral, eu acho que ficaria melhor, por ele ser mais estreitinho, mais baixinho e combinar ali, certo? Então, mas na linha, ele tá fazendo esse comentário porque no vídeo passado alguém comentou qual tape usar na linha Cygnus, né? Mas na linha prata seria meio que fácil, né? Porque como se falou, poderia ser um 950D, poderia ser um 484, né? Poderia ser o que? Um CP650D, baixinho.
é um CD 5500, porque ele é fininho, né? Então você poderia usar, porque é prata. Agora, na minha opinião, e é prata com serigrafia preta, né? Agora, na minha opinião, o maior problema é a linha preta, porque você tem uma linha preta escovada com serigrafia amarela. Não existe nenhum tape deck que tenha essa configuração de serigrafia. E é por isso que o pessoal pega o tape deck da Polivox e transforma, né, num escovado preto, e daí vai lá e pinta, né, DX 1800, não sei, DP 1800, põe um código diferente lá num Polivox para poder colocar na linha preta da Signos, né? Agora, uma coisa que eu discordo de você aqui é com relação aos Akai, né? Porque numa linha prata, colocar um Akai, olha, pense comigo, meu amigo Fabiano, normalmente os Akai que são escovados, né? Com exceção de alguns que são mais difíceis de encontrar aqui no Brasil, tipo o 640, ou 630, 620, mas todos os Akai com serigrafia, com um painel prata, que você encontra com mais facilidade, 702, 709, né? Eles são mais quadradões e mais estreitos, né? E os Akai, que são estreitinho e fininho, são aqueles que já são de painel de plástico, que já não combina nada com aço escovado, né? Então realmente não saberia dizer qual Akai por ali. Realmente, se você for pensar assim, friamente, né, tirando, como eu já falei, alguns equipamentos importados, tipo tem tape deck da Polivox, um 905M, sei lá, equipamento mais simples, fininho, né, que você poderia pôr numa linha Signos. Na minha opinião, eu acredito que o que eles fazem, que é pegar o 2900, o Polivox 950D, é a opção mais prática de pôr ali mesmo, porque ele é fininho, tem de grande quantidade, você encontra ele bastante, não é tão caro, porque se você pegar os da linha, né, que é o 2900, ele não é tão caro como um CD 5500, alguma coisa assim, então é a melhor opção mesmo para poder fazer a transformação dele em Signos. Eu não sou a favor, discordo totalmente em fazer esse tipo de mudança, certo? Pegar aqui um 750D e vou pintar ele de preto escovado com serigrafia amarela e pior ainda, pôr aqui Signos, escrever Signos, mandar fazer escrito Signos, num equipamento que nunca existiu. Eu sou contra, né? Mas é isso aí, podemos discutir mais sobre isso, é bem interessante, né, meu amigo Fabiano? Fabiano Américo aqui de novo, vamos lá. Além, obviamente, do espaço físico, um dos motivos que me levou a parar de procurar tape decks é justamente essa presença de aparelhos que não valem a pena investir, por estarem com riscos, serigrafia detonada, com acabamento ruim ou trocado, ou com serigrafia ruim ou trocada, né? E como você percebe nas fotos, que ele já foi muito surrado. Isso joga o valor dos equipamentos com conservação raríssima, lá entre aspas ele pôs, né? Que conservação raríssima lá em cima. E muitas vezes essa conservação é relativa. Hoje em dia encontro exemplares que estão muito abaixo dos que eu já tenho, eu tive, do que eu já tenho ou que eu já tive, e acabam não valendo a pena o esforço para a aquisição. Então, meu amigo, tudo isso que você falou no teu comentário, infelizmente, se reflete no mercado do equipamento, né, dos equipamentos hoje, né? Então, exemplo, hoje em dia, você vai comprar um 750D da Polivox, o pessoal pede caríssimo equipamento com botão trocado. Ó, esse aqui tá com botão trocado aqui, ó. Esse botão não é dele, ó. Porque esse aqui é minha plaquinha pendrive, tá? Então esse botão aqui de 850D, o botão original tá aqui no de cima, vou tirar, ó. Tá, esse aqui é o botão original, você entendeu? Eu tirei do de cima aqui que não tá aparecendo para vocês aí. Então, hoje em dia, o pessoal pega esses equipamentos e com botão trocado, com painel massa, com serigrafia faltante, apagada, nesses casos do 750D, sem tampinha, acrílico quebrado e tudo mais, e quer pedir o preço que, né? Então, eu dou um exemplo que eu sempre falo aqui no meu canal, que para você ter uma ideia de como isso daqui era barato e como você tinha esses equipamentos de monte e você poderia escolher o que você queria. Eu lembro de ter ido numa loja aqui perto da minha região, no Bacaxiri, uma vez eu entrei, um brechó assim, entrei assim por curiosidade de entrar no brechó. E lá dentro tinha um tape deck desses, um Polivox 750D, com tampinha, tudo certinho. Aquele tipo de equipamento assim que a pessoa tinha, ficou um tempão no rack e de repente,
sei lá, se mudou, vendeu para alguém num lotão, assim, na casa, para um brechó, alguma coisa assim. Então era aquele equipamento, assim, que não era usado, sabe? Não era equipamento batido, baleado, que já passou na mão de 1.500 pessoas, que já foi para baile, né? 750D, um equipamento que era muito usado em sonorização, que não tinha tampinha, não tinha trinco na tampinha, a pessoa não apertou ali o parafusinho a ponto de trincar o acrílico, era perfeito. E quando eu perguntei quanto você quer no tape deck, a pessoa, R$50. Tá certo, isso já faz um bom tempo, já faz quase 20 e poucos anos. Mas ela falou assim, quero R$50. Eu falei, cara, R$50? Não sabia se estava funcionando ou não, comprar num brechó que não entende do que está vendendo. Eu deixei passar, cara, deixei passar. Hoje, se eu entro nesse brechó e a pessoa tá ali com um equipamento desse, daquele nível que eu vi esse equipamento, e ela pede, sei lá, R$200, R$300, eu trago embora na hora. Você entendeu? Então, e daí qual que é o problema? O problema é que esses equipamentos, bem conservadinho, tudo, que só arrebentou a correia e tal, isso aí sumiu do mercado. Não tem mais, né? Então, eu deixei passar esse tape deck por 50, mas alguém foi lá e pegou ele, pôs correia e tal, e passou para frente. Bom, vendi. Foi lá e pegou outro. Então, há 20 e poucos anos atrás, só compravam esses equipamentos para repor eles no mercado, que era difícil, né? Então, para você revender um equipamento desse daqui há 20 e poucos anos atrás, ou você tinha uma loja física para revender, ou você ia lá no OLX, que era bem difícil, não era fácil, tinha, né? Você não era muito... tinha que tirar foto do equipamento. Você imagine, 20 e poucos anos atrás, tinha que ir lá ter uma máquina fotográfica, tirar foto, ir no computador, pegar a foto no computador, passar para o OLX, fazer o anúncio. Era difícil, não era uma coisa fácil. Hoje em dia, você com o celular, você não precisa nem comprar o equipamento, né? Hoje, se eu vejo isso aqui no brechó, vou ali com o meu celular, tiro 2 fotos dele no brechó mesmo, anuncio por duzentão, em meia hora o cara fala assim, não, vou ficar. Aí você compra, leva embora. Quer dizer que você não precisa nem comprar o equipamento, né? Você pode vender ele muito antes de adquirir o próprio equipamento. Por quê? Porque você está com o celular, tirar foto é muito mais fácil, você entendeu? Pôr um equipamento desse de novo no mercado. Então, pegar num brechó que está escondido lá e pôr ele novamente no mercado rapidamente. E o que acontece? Muitas pessoas começaram a fazer isso, né? Não entendem nada, não sabem como é que funciona, não sabe nem mexer no equipamento, não sabe para que serve isso, não sabe, mas sabe que vale uma grana, vai lá, tira uma foto com o celular e põe à venda, né? Então, o que acontece? Isso daí fez com que esse tipo de equipamento começou a valorizar demais. E como você mesmo disse no teu comentário, aqueles que estão muito bem conservados, um equipamento desse daqui, que eu, sei lá, vendia, 2 anos atrás, não muito tempo, por R$700. Novinho, conservado, tal, bem conservado, bonitão, não sei o que. Alguém falou assim, pô, ele tá vendendo por 700, eu tenho um igual lá, eu vou pedir 600, o meu tá um pouco mais feio. Só que o pouco mais feio dele é tudo apagado, tampa quebrada, não sei o que. Aí eu olho lá, pô, 600, o meu tá 700, mas o meu tá inteirão, eu vou pedir 900. E é uma bola de neve. E vai indo. E aí, como você citou aí, você hoje adquiriu um equipamento que vale a pena você pôr suor, tempo, dinheiro, né? Teria que ser um equipamento que você percebeu que saiu da casa da pessoa, que não é um equipamento rodado, que não foi fuçado, que já não passou pela mão de 3 ou 4 moscas, né? E tá inteiro, bonito, mas só que esses equipamentos já não chegam mais na tua mão. Você entendeu? Por quê? Porque se você está sentado, né? Que nem eu, que estou sentado no sofá esperando aparecer alguma coisa, já era. E antigamente eu ia nos lugares, como esse tape deck de 50, que é o exemplo que eu estou dando, ficou lá por 2 meses por 50, ninguém queria. Hoje, se um tape deck desse aparece por 50, o carrinheiro que passa ali, ele paga 50 e pega o equipamento para revender em outro lugar por 200, por 300. Então, a chance que você tinha de comprar equipamento bacana, bonito, que valesse a pena pôr dinheiro em cima por um preço interessante, diminuiu drasticamente, porque antes era só você que gostava, você sabia o que era uma fita, gostava de fita, entendia o que era um tape deck. Hoje em dia todo mundo entende, não é todo mundo que entende tape deck. Todo mundo entende que isso aqui vale R$500, que vale R$1.000. Esse é um problema, que eu sempre falo aqui, né? Então o que acontece? As moscas estão aí. O cara não entende o que é um tape deck, não sabe o que é um tape deck, mas ele sabe que vale 1.000, então ele vai comprar por 50 e vai pôr por 100. A tua chance de entrar num brechó e comprar um equipamento que vale a pena por 50 não vai existir mais. Você vai estar competindo com um monte de gente que só olha pro dinheiro. E ainda, como eu falei, quando era difícil de você pegar e fazer dinheiro num equipamento desse, você comprar por 50 e vender
ali por 500, era difícil. Você tinha que ter uma máquina fotográfica, tinha que ter um computador para pôr no LX. Hoje não. Hoje o carrinheiro tem um celular e ele faz isso no celular. Você entendeu? Então, a tua competição para tentar adquirir esses equipamentos tá impossível hoje em dia. Tá impossível hoje em dia. E é por isso que uma das críticas que eu falo, não é crítica, né? Mas quando eu falo assim, não, a internet, na minha opinião, ela muito mais prejudicou do que melhorou esse mercado. Por quê? Porque antigamente eu gostava de fita, tenho minhas fitas desde dos anos 80, aqui do final dos anos 80, tinha minhas mesmas fitas, nunca joguei fora, estão todas elas aqui, você já mostrei aqui isso no canal. Sempre gostei de fita, sempre comprei fita, sempre chegava no brechó, quanto que essas fitas? Isso aí é aquela coisa velha, R$1, R$2, e ela ia comprando, né? Ia comprando. Mas só que o que acontece? A internet fez com que, nossa, é uma fita cassete, nossa, que legal, grava, não sei o quê. Então, o que acontece? O Modinha, né? O Modinha, o Enzo, a Valentina Modinha, ela acabou entendendo o que é uma fita cassete. Nossa, que legal, que bacana. Enjoou do pendrive e quer uma fita cassete. Isso fez o quê? Fez valorizar. Que é a mesma coisa que aconteceu com o vinil. O que aconteceu com o vinil há 20, 15 anos atrás, que foi a supervalorização dos discos, está acontecendo com as fitas. E está acontecendo com os CDs. E daqui a pouco vai estar acontecendo até, sei lá, com alguma outra mídia. Sei lá, com DVD, alguma coisa. Não sei que mídia que vai valorizar. Você entendeu? Mas a modinha, a internet, com um monte de canal, né, fazendo ênfase, colocando ênfase à fita. Nossa, é muito bom, César. Muita gente tá gostando da fita. Para você que tem um toca-fitas lá e tá satisfeito, beleza. Para mim que gosta de comprar equipamento bacana, bonito, por um preço interessante, que não me esfolhe o couro, não é legal ter um monte de gente querendo fita. Você entendeu? Para mim não é legal. Eu preferia ficar só no mesmo naquela rodinha de amigos, tal, que gostava, vendia para um, para dois, gostava e tal, todo mundo gostava, do que ter esse monte de gente em cima dos tape decks, fazendo com que as moscas, né, saiam para ir em cima dos tape decks também, entendeu? Assim como tem muita gente que quer um tape deck, tem muita gente que sabe que alguém quer um tape deck e acaba comprando para poder vender para quem quer um tape deck. Você consegue entender? Que é o tal do intermediário, né? Então é isso aí, vou ter que emendar o vídeo. Vamos lá, então, continuando. Gabriel Line. Boa tarde. Tem um receiver Gradiente S96. Nele tem uma caixa AKS com woofer alta fidelidade Selenium original. Entendo que não consigo tirar toda a potência e qualidade que as caixas podem oferecer. Tem algum equipamento que possa adaptar ao conjunto para melhorar o som? Infelizmente não, né? Que você possa continuar utilizando o teu S96. O S96 vai acabar sendo utilizado como rádio. Por quê? Porque ao contrário do que eu falei no início do vídeo aí, que o STR1250 é um pré-amplificador, né, o receiver STR1250, você pode continuar utilizando ele, o pré dele, e comprar uma potência, para daí excitar mais as tuas caixas, né? No caso do 96 não tem como fazer isso, né? Muita gente fala assim, não, tira do fone de ouvido. Cara, tirar do fone de ouvido é perigoso pra caramba. O fone de ouvido tá diretamente ligado ao amplificador do equipamento. Se der qualquer bobeirinha, você queima o amplificador do equipamento, né? Então, não dá, né? Assim, não dá. Tecnicamente não tem como usar o 96 em um outro equipamento. Se você quiser melhorar o som das tuas caixas, você vai ter que trocar o teu S96 por um outro amplificador. Então vou trocar por um 106, César. Cara, não vale o investimento. Você entendeu? Cara, aí entra num assunto muito complicado. Não vou entrar nesse caminho. Você entendeu? Por quê? Porque a diferença de áudio que você vai ter de um 106 por 96 é mínimo. Se você falar assim, não, tem um 96, zero, novo, na loja, e tem um 90 e um 106 novo da loja, vou dar de diferença, vou comprar, a diferença é R$200, eu até falaria para você assim, não, vale a pena ir lá, pagar duzentão e comprar, a diferença de som vai ser mínima, mas vale a pena você adquirir. O problema é que hoje, se eu te dou essa dica hoje, você acaba tendo um 96, zerado, lindo, maravilhoso, bem bonito, de procedência, do jeito que eu acabei de falar do comentário do nosso amigo Fabiano, bem, tipo assim, e vou trocar por um 106, aí você fala assim, não, vou trocar ali na loja, aí o cara tem um 106 lá, tudo fodido, tudo arrebentado, tudo já detonado, e aí você vai dar duzentão de volta, você consegue entender? Hoje a gente não consegue ter um parâmetro, porque o que vale mais é o estado de conservação. Então eu vou dar um exemplo aqui meu, certo? Eu tenho aqui um conjunto 96,
um System 96 completo, com caixa, deck, toca-discos. Eu tinha um 106 também completo, tinha um 126, tenho ainda um 126 completo, certo? Daí eu falei assim, pô, preciso me desfazer de alguma coisa aqui. Qual que era a lógica? Vender o 96, certo? Só que esse 96 que eu tenho, cara, era do vô da menina. A menina pegou do vô dele, do vô dela, sempre dele. Fomos lá, tiramos da casa do vô. Sempre teve na mesma sala, no mesmo lugar. O equipamento tipo, praticamente nunca saiu do rack. Eu tirei a primeira vez para limpar ele, para não sei o quê. Como é que eu vou vender esse 96? Sendo que o meu 106 já estava tudo mexido, já não era tão bonito, tão original. O que eu fiz? Vendi o 106. Agora eu tô com o 126, que também é bem conservado, mas está com defeito. Eu acho que eu já pus, acho que está vendo o 126. Então, se veja, eu em vez de ficar com 126, que é mais forte, mais legal, mais bacana, eu preferi ficar com 96, que tem mais procedência, que está tudo mais bonitinho, mais conservado. Então, eu coloquei na balança, para mim, o estado de conservação do 96, eu não teria como vender o 96, sabendo de toda a história dele, você entendeu? A mesma coisa acontece que eu tenho um 125 também, um conjunto 125. E o conjunto, até tem vídeo aí no meu canal, né? Conheça o conjunto 125. Então, e o 125 também é a mesma coisa, bem conservado, bem zerado, né? Só que o 125 é o top. Mas no caso da linha 96, 106 e 126, então eu preferi ficar com o 96, que ele tem procedência, por mais que ele seja mais simples do que do 106 e do que do 126. A única coisa que eu vou ficar do 126 é o deck, que eu gosto, né? Que é o CD 2800. Para mim, o conjunto perfeito seria... o conjunto perfeito seria o receiver 125 e o deck 126, né? Perfeito, seria o conjunto perfeito. Então, não tem. No teu 126, a não ser que você ache um outro equipamento mais forte, que seja mais top de linha, no mesmo nível de conservação, que você tenha certeza que está no mesmo nível de conservação, para trocar, entendeu? Um pelo outro. Não tem o que fazer mais de amplificação aí. Thiago Carvalho Rodrigues. Já pede um absurdo. Aí você viu o aparelho serigrafia do aparelho riscado, knobs trocado. Aí você reclama do valor, o dono do aparelho fica bravo. Aparelho todo mexido e às vezes falta até parafuso do lado. Fio de alimentação trocado e valor nas alturas. Complicado. Pois é, então, meu amigo. E vou dizer uma coisa para você. Tem muita gente que hoje compra esses equipamentos, né? E que não teve acesso a equipamentos assim, cara, cheirando a novo. Então, se ponha na minha situação, que comprei equipamento cheirando a novo, né? Aí, pagava bagatela, né? Vamos lá, digamos, eu me lembro de pagar num System One, né? Isso aí, cara, é muito tempo atrás, mas pagar R$800, claro que R$800 de 25, 30 anos atrás é R$800 e R$800 hoje é outro, né? Mas R$800 num System One, você entendeu? Tipo, novo na sala da pessoa. E hoje você pagar R$25 mil num System One que você vê ali que tá tudo trocado, um equipamento de um jeito, outro de outro, o outro veio de um lugar, outro veio de outro lugar, tudo montado, né? Não é aquele equipamento que viveu toda a vida junto, assim. Então, realmente é difícil, né? Eu não fiz esse vídeo nos membros, eu deveria ter feito, né? Mas eu fiz um vídeo para membros mostrando um Gradiente A1, né? E mostrei lá e pior que o cara vendeu, né? Por preço bom. Se é lá para os membros, fica lá nos membros, né? Eu não posso falar desse anúncio porque senão vão fazer o que fizeram com você aí, vai ficar reclamando de ter reclamado do anúncio, né? Mas aí apareceu um outro conjunto, até que num preço interessante, pré-power, se eu não me engano, só que, ou não, era 2-1, o cara tá vendendo 2-1, só que, pô, cara, tudo no lugar, só que o botão pintado de spray, cara. Você entendeu? Então quem bate o olho, fala assim, não, eu quero um System One, nossa, que legal. O cara tá vendendo lá, vou comprar. E não vai lá pesquisar e ver que aquilo ali tá pintado de spray, que o botão não é original, que o botão é de plástico, que não é daquele jeito, né? Então, para quem viveu a uma época em que você comprava coisa bacana, tudo original, cheirando a eletrônica nova, por preços decentes, né? O que é decente para mim pode ser não ser decente para você, ou pode ser indecente hoje para você, mas, pô, você conseguia comprar, você entendeu? Eu não ligo de pagar R$25 mil, né? Eu já comentei aqui, já fiz vídeo no meu canal de um equipamento que eu comprei por preço que o pessoal pedia
10 mil no equipamento. Eu fui lá e comprei por 10 mil um outro equipamento com menos coisa. Daí, pô, César, por que você pagou 10 mil nesse equipamento aqui que tem menos equipamentos do que aquele que tá a linha completa por 10 mil? Ué, porque esse daqui eu paguei 10 mil, mas olha só, o único dono, ranquei lá do lugar, tava tudo encrostado no lugar, todos os equipamentos foram comprados nos anos 80, tudo pelo mesmo dono, montado na época, colocado no lugar e nunca mais saiu daquele lugar. Agora eu vou comprar um lá por 10 mil, tem bem mais coisa, cheio de coisa, mas um equipamento veio do baile do Pancadão X, o outro equipamento foi do DJ não sei o que, o outro equipamento veio da enchente do Rio Grande do Sul, o outro equipamento, sei lá, passou pela mão do técnico daquele que passa o ferro de solda em todas as trilhas, você entendeu? Eu preferi pagar mais por menos, mas com mais qualidade, do que comprar mais equipamentos que com menos qualidade. Mas só que hoje em dia não tem mais como. Hoje você vai pagar 25 pau em equipamento que você não sabe, né? Como que foi feita a restauração, pior ainda. Né? É bem complicado isso daí, né, meu amigo? Continuando. Antônio Carlos da Silva. Olá, César, tudo bom? Obrigado pelos comentários sobre as fitas master. Só para finalizar esse assunto, no caso do produtor Steve Wilson, de uma maneira bem simples para todos entenderem. Ele pega a fita master, original da época, no caso do The Purple, né? Você pode verificar no streaming Deezer, por exemplo, tem remix. Como seria este som? Perguntando, né? Exatamente como você estivesse lá no show, sem aquelas perdas de frequências que foram colocadas no vinil. Ele já faz isso em vários álbuns de época. Entretanto, o Jack White... Opa! Vem me ligar bem nessas horas. Ex de White Stripes, além do vinil, ele coloca à disposição o formato Reel to Reel. Ele é muito conhecido por ser apto a valvulados. Acho que é totalmente analógico. Neste caso, enfim, ele é aquele cara do filme a todo volume com Jim Page e de Edge do YouTube. Desculpe ter me estendido. Obrigado, abração. Então, um dos problemas da renovação que está tendo, né, dos áudios é justamente esse, né? Saber de onde veio. Aí o cara vai lá, pega um vinil. Não, eu tô escutando aqui o vinil. Tá, mas o vinil é muito melhor que o CD. Olha só, esse aqui é o Master dos anos 70. Aí quando você vê o vinil, é uma edição que o cara pegou o CD e passou pro vinil. Entendeu? O áudio que passou pro CD, que já foi digitalizado, que já foi remasterizado e simplesmente passou para o vinil, né? Qual seria a melhor opção? A melhor opção, como você mesmo disse, seria a fita master, né? Aquela fita que saiu diretamente da mixagem. Então, pegou todos os instrumentos, mixou na mesa, aí gravou numa fita master, aquela fita master, aí daquela fita master você conseguisse passar daquela fita master para uma outra fita, né, que seja mais popular, né, porque pega uma fita master grandona de 1 polegada, sei lá, 2 polegadas, aí você passa para uma fita normal, e daí você escuta, seria o ideal. Mas não, né? Hoje o pessoal pode estar utilizando fita de rolo, dizer assim, nossa, essa fita de rolo, olha só, mas com áudio captado de streaming aí, como é que é o nome desse streaming aí? Esqueci agora. Pegado do YouTube da internet. O cara pegou o áudio do YouTube da internet, pegou um deck de rolo, gravou na fita de rolo, aí vendeu, tá aqui, esse aqui é um áudio legal, bacana. Mas o áudio veio veio digital do YouTube, você entendeu? Então não adianta, você entendeu? Na minha opinião, não adianta isso. Isso não adianta, né? A mesma coisa, você fala, então, mas César, então eu preciso pegar, então em vez de pegar do CD para passar pro vinil, eu posso pegar do vinil e gravar um áudio, né, digital, para depois gravar o master e gravar em vinil novamente, e vai ser bom? Não, né? Porque você teve todas as perdas da leitura do vinil. Porque qual que é a vantagem, né? A vantagem é o seguinte, você ter uma fita master, um áudio master, e aquele áudio master tá perfeito. Por quê? Porque tá todos os canais entrando, mixando pelo cara. O cara mixou em 2 canais, botou lá 24 canais em 2, todo mixado, a altura de instrumento e tudo mais, passou por uma fita de 2 canais. Aquela fita ali tá perfeita. Quando ele pegou aquela fita e jogou para
uma master ali, né? Jogou para uma master. E daí aquela master jogou um áudio para poder fazer ranhura para passar pro vinil, beleza, passou por ranhura do vinil. O vinil foi prensado, certo? Aí você pega aquele vinil, vai escutar aquele vinil, não é a mesma coisa. Por quê? Porque ali vai ter atrito da agulha, a própria prensa do vinil às vezes não prensou direito, vai ter o desgaste do vinil, um monte de coisa. Então você fala assim, não, eu vou pegar do vinil e passar para fita master, eu vou ter a mesma qualidade. Não, entendeu? Já passou pelo vinil, já pegou todas as intempéries, as interferências que o vinil pode causar e já cagou, entendeu? Então, se a gente for pensar mesmo, o que seria o áudio ideal? Seria justamente você achar a fita master mesmo, aquela que saiu da mesa de som mixada, certo? E a daquela fita você passar, porque daí é a primeira prensagem, né? Então, primeira prensagem do vinil. Porra, aquele vinil saiu direto da fita master. Ah, mas a fita master foi destruída. Aonde está o áudio? No vinil. Então eu vou pegar aquele vinil e vou passar para outros vinil. Vai ser a mesma coisa? Não vai, porque já passou, você entendeu? Já passou pelas tem que fazer a leitura daquele vinil. E quando você faz é diferente você fazer uma leitura do vinil do que fazer uma leitura da fita master numa cabeça magnética. Você entendeu? Tem todos esses problemas, né? É um assunto bem complexo e tudo mais. Ah, César, tem diferença? Cara, às vezes não tem diferença nenhuma. Os caras vêm aqui, não, olha só, o vinil tem um som mais encorpado, não sei o que. Cara, às vezes é mesmo, o cara nem tá percebendo som nenhum. Por quê? Porque... Aí o que acontece? O cara fala, não, tem aqui, ó, um vinil, cara, essa prensagem é muito louca, tem um som, puta de um som. Onde você tá escutando? Na vitrolinha do Sans Club. Não adianta nada. É muito melhor eu pegar minha fita cassete velha aqui, botar num tape deck, num amplificador legal, numas caixas bacanas, do que ter o vinil na vitrolinha do Sans Club, cara. Tem duas perguntas aqui que fizeram embaixo da tua pergunta aqui. Vamos ver, ó. Eu tenho um tape deck Sansui D100. Ele tá caindo a rotação quando está... o nome da pessoa é Adriano Mendes. Você fez a pergunta respondendo uma pergunta, tá? Eu não leio quando é respondendo, tem que ser lá no começo do vídeo, tá? Eu tenho um tape deck Sansui D100. Ele tá caindo a rotação quando está tocando. Quando a música vai terminando, baixando a rotação, volta ao normal. O que pode ser? Será problema da fonte de alimentação? Não, você tem que escutar. É em períodos constantes, digamos assim, o começo vai bem, o meio cai a rotação, o final volta a rotação, então tá lento. Teu motor tá fraco, ou tua correia tá desgastada, né? Porque quando chega no meio, onde tá mais pesada a fita, é o que ele faz a rotação, ele diminui a rotação. Não, César, ele diminui a rotação lá no começo, daí no meio tá bom, aí depois na metade ele cai um pouco, daí quando eu vou escutar uma outra fita ao contrário, ele tá oscilando. Daí pode ser um problema no motor também, mas aí você consegue entender que não é um problema de peso, né? É um problema que está oscilando, vai e volta, então não tem lugares específicos que ele vai aumentar ou diminuir a rotação. Quando você está escutando no começo e ele cai no meio e de repente lá no final ele volta, daí está num lugar específico, está sempre no meio da fita. Isso quer dizer o que está causando é o peso da fita ou o peso da fita está causando e o teu motor não está conseguindo empurrar lá no meio da fita, né? Ele diz aqui, ó, digo, Sansui D100. Eu não lembro exatamente qual é o tape deck, mas você tem que fazer responda aqui novamente e a gente continua conversando. Se a rotação ela cai sempre no mesmo lugar, no meio da fita, no final da fita, no início da fita, sempre no mesmo lugar, independente da fita que você coloque, do horário que você está escutando, sim, o horário que você está escutando. Eu tenho um tape deck aqui, que se eu pôr de dia para tocar, ele toca bem, se eu pôr de noite, ele não toca nada, você entendeu? Ou então, eu tenho um tape deck que de noite eu ponho para tocar, ele fica um zumbidinho. De dia ele não fica zumbidinho. Por quê? Porque provavelmente um deck japonês, acho que é o Marantz, que é 100 volts. Então se eu por ligar ele de noite, putz, daí ele tá recebendo 130 volts. Aí é foda. Agora se eu ligo de dia, ele tá recebendo 127, daí diminui. Você entendeu? Então tem que saber exatamente, para poder tentar entender o que está acontecendo, é saber exatamente se ele tem um período certo que ele baixa e aumenta a rotação, ou se ele está flutuando, uma hora flutua, uma hora não flutua. Eu tinha um tape deck que eu já vendi esse tape deck, certo? Era um Pioneer, não lembro exatamente qual era o modelo dele.
Mas, cara, ele era perfeito, cara. Cara do céu, perfeito, um tape deck, cara, beleza. Só que como eu tinha muitos tape decks, eu escutava ele uma fita e beleza, uma fita, depois largava ele e fazia... Daí o dia que eu fui pôr ele à venda, eu falei assim, não, esse agora eu vou testar esse tape deck perfeito, né? Pus ele ali, perfeito, tocou uma fita lindo, maravilhoso, vamos continuar testando. Aí eu fiquei um dia inteiro praticamente escutando fita nele, um dia inteiro. Então eu coloquei uma fita, depois eu coloquei outra, na terceira fita ele começava a baixar a rotação. Deu, putz, o que tá acontecendo? Eu ia lá, via se era fita, se não era, beleza. Eu desligava ele, no outro dia, uma fita legal, duas fitas legal, três fitas legal, na terceira fita começava a baixar a rotação. Deu, opa, tem alguma coisa errada. Conforme ele fica ligado, né, ele vai baixando a rotação. Aí o que eu fiz? Um dia eu peguei, tirei as fitas, deixei ele ligado a noite inteira, fui lá, dormi e tal. Daí no outro dia, lá tarde, lá quando cheguei em casa, eu vou escutar ele aqui. Aí eu coloquei uma fita, ele ficou o dia inteiro ligado. Aí quando eu botei uma fita, a fita foi, quase inteira, chegou ali e começou a oscilar. Quer dizer o quê? É que quando ele ficava muito tempo ligado, alguma coisa acontecia, provavelmente era um Pioneer japonês também, né? Era um Pioneer japonês, e o trafo fazia alguma coisa. Chegava num ponto ali e tal. E o que eu fiz? Pô, cara, o tape deck era perfeito. Uma fita, duas fitas, tocava beleza. Eu vendi ele assim mesmo. Só que eu avisei, falei assim, ó, o equipamento é perfeito tal, mas se você escutar ele por muito tempo, ele vai... E eu avisei o comprador não, beleza, sem problema nenhum. Comprou o equipamento sem problema nenhum. Mas por que ele comprou? Porque provavelmente ele já sabia, né, que dava esse problema e ele usava a fonte ali. Então ele passava dos 130 volts lá, que chega à noite aqui, ele tinha uma fonte lá que mantinha os 100 volts e o deck não ia ter problema nenhum, você entendeu? Então pode ser isso que esteja acontecendo com o teu equipamento, né? Mas aí você precisa descobrir se é antes, se é AC, é por causa que está chegando 130 volts no teu trafo que ele faz isso, ou se ele pode chegar a 100 ou 130 e descer, quer dizer, que depois de passar pelo trafo, pode estar oscilando, um capacitor que oscila, alguma outra coisa que oscila, assim, entendeu? É bem complicado, não é complicado, mas é difícil. Eu acho que você teria que mandar para um técnico mesmo, mas mesmo você levando o equipamento para um técnico, o ideal é você descobrir essas etapas que eu te falei, para você passar para o técnico. Não, ele oscila só no meio. Não, ele oscila a hora que ele quer, no começo, no fim, depois, antes, você entendeu? Daí o técnico vai saber. Esse meu CD 2800 que eu tenho aqui, ó, acontece às vezes quando eu vou escutar ele, ou quando eu vou até usar ele aqui, para tocar, para testar algum equipamento que tem o tape deck, ele acontece isso. Já aconteceu aqui eu filmando um equipamento, né, que eu coloquei à venda, um amplificador, vou colocar a fita, ele dá uma oscilada. O que acontece? Provavelmente é o roller, né? O roller tá ruim. Então o que acontece? Se eu ponho ele, beleza, tocando legal. De repente ele cai agudo, fica meio abafado o som. Como o CD2800 ele fica a fita para fora, eu vou lá, mexo na fita um pouquinho e ele volta. Então, o que tem alguma coisa oscilando, né? Ele trabalha numa linha reta e de repente com o tempo ele oscila e puxa para o lado. Então, provavelmente o rolo pressor que começa a rodar, a borracha começa a ficar quente, aquecer, alguma coisa assim, ela começa a alterar a borracha e a borracha começa a ficar mole e aí começa a puxar a fita para fora. Aí ele sai de alinhamento com a cabeça e fica oscilando. Então, eu tenho que trocar o roller dele, né? Só que não tenho tempo, tá difícil. Uma hora ou outra eu vou ter que mexer nele. Então, o tape deck tem essas não digo complicações, mas tem esses detalhes, entendeu? Você tem que saber exatamente onde é o problema. Se é um problema mecânico, se é um problema eletrônico, né? Se é um problema de mecânico, o roller é um problema mecânico, certo? Ele está puxando a fita, não existe nenhum problema eletrônico nele. Ele tem um problema mecânico. E tape deck tem esses problemas. E quanto mais moderno é o equipamento, mais chance dele dar problema mecânico, que é o que ferra com tudo. E também mais chance de dar problema eletrônico, né? Porque um tape deck desse aqui que tem transistor, resistor, chave, não tem segredo. Agora você pega um tape deck desse com integrado, que faz o motor ir e voltar. Eu tenho um Sony aqui, 206D, que eu pus ele à venda porque eu não consigo consertar ele. Ele tem um sistema que o motor... Ele tem um sistema que quando você aperta o avanço, ele manda mais energia pro motor. E o motor fica forte. Aí quando você aperta o play, ele tem que mandar uma energia para poder dar o play e não alterar o play. Só que ele tá louco.
quando você aperta o play, ele vai como se fosse o avanço, bem rápido. Aperta o avanço, ele vai rápido. Então ele não está entendendo a hora que você passa, quando que você aciona o avanço ou que você aciona o play. Ah, então é algum circuito, um solenoide? Não. É um chip, um integradinho que faz ele saber, ó, tá no avanço, rápido. E tá no play, mais lento. E não é um motor comum, um motor que chega a 3, 4 fios lá dentro, para o motor entender onde ele tá, se ele tá mais rápido ou mais lento. Cara, é complicado. Quanto mais moderno, mais chato para mexer, né? Então é isso, esse foi o Resposta. Deixe sua pergunta aqui para a semana que vem. A gente continua aí, não deixe o Resposta de sábado morrer. Continue, faça sua pergunta, faça seu comentário. Se eu não respondi direito a alguma pergunta, refaça aqui que na semana que vem eu respondo. E se você quer debater aí algum assunto que a gente conversou nesse vídeo ou em algum outro vídeo atrás aí, também deixe seu comentário que a gente continua conversando e debatendo. É muito legal esclarecer e ver quais são as opiniões, né, das pessoas, as ideias que as pessoas têm sobre esse tipo de equipamento aí. É isso aí, grande abraço, inscreva-se no canal, ative o sininho, não esqueça de dar o like para ajudar.